Aí eu espero que esteja bom o áudio, porque eu só tô com o microfone aqui. Mas enfim, vamos falar um pouco do que foi essa jornada de ler este livro aqui. Tenho algumas coisas para falar sobre, não vou falar um pouco sobre a história, nada disso, até porque eu não quero dar spoiler, mas vou falar um pouquinho do porquê que foi uma jornada e continuar, para você continuar se você estiver nessa jornada. Antes de eu começar, eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é o livro por dentro. A minha edição desse livro é a edição em inglês. Eu paguei 48 dólares canadenses nesse livro aqui. Não veio com a pintura trilateral, mas tudo bem. Numa outra oportunidade eu compro. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é por dentro, caso vocês ainda não tenham visto. Creio que seja a mesma coisa da versão em português, tá? Mas vamos lá. Já começa que ele vem com essa jacket. Então, a gente vai tirar essa jacket e eu vou mostrar para vocês a capa e a jacket. Peraí. Essa daqui, então, é a jacket. Tem um maze aqui dentro, um labirinto. Fala um pouco sobre o livro aqui. E o livro em si, ele é nessa capa preta, muito bonita, com esse dragão. É um dragão? Acho que é. Ou é a quimera? Boa pergunta. E aqui escrito Alchemized em dourado, tá? Vamos abrir ele aqui um pouquinho. Quando a gente abre, então, ele é assim. Bem coisa de alquimia mesmo. As páginas estão meio amareladas, apesar de que parece branca, mas não é. Então, ele tem esse desenho aqui, né, no início. E ele é dividido em 3 partes. Então, tem a primeira parte, que tem esse desenho bonito. Tem um prólogo e tem os capítulos que tem as luas. Bom, esse livro, ele tem 1030 páginas, se eu não me engano, ele é um pouco maior que o livro em português. Mas, enfim, bem completinho. Agora, vamos falar um pouco sobre a história. Bom, se você não sabe, essa história, ela partiu de uma fanfic de Harry Potter, de um pós-guerra de Hogwarts, onde o Voldemort, ele ganha a guerra, e aí tem toda a história contada ali. E é um romance meio dark, academia, fantasia ali, uma fantasia mais, um pouco mais alta fantasia do que a gente está acostumado. Não foca totalmente no romance, e eu acho que foi isso que deixou eu demorar um pouco nesse livro. Bom, então ele aqui a gente tem uma fanfic que seria de Hermione, Draco Malfoy e Hermione. Então, se você já não gosta desse chip, não leia a fanfic. Ai, Bárbara, mas tem alguma coisa aqui que é parecido com o universo? Gente, não. Mas algumas características dos personagens você se assemelha. Então, como eu já sabia que era uma fanfic de Hermione, os personagens principais para mim eram a Hermione e o Draco que eu tinha na minha cabeça, entendeu? E então, acho que talvez fica mais fácil de você visualizar, tá? Eles mantêm algumas coisas. Se tiver um barulho aí, gente, me perdoa, porque eu não sei o que tá fazendo barulho 3h20 da tarde, mas tá. Então, se você já tem um pouco de conhecimento desse mundo fantasioso de Harry Potter, pode ser que você encontre alguma semelhança em características de personagem, mas em relação à história em si, não tem nada. A gente tem que dar muito parabéns para essa autora aqui, porque ela simplesmente conseguiu pegar e criar um outro universo, uma outra magia, outros personagens totalmente fora do universo de Harry Potter, para um livro de mais de 1030 páginas, mais de 1000 páginas no caso, né? Tem 1030 para um livro de mais de 1000 páginas. E, tipo assim, muito, muito, muito detalhado, muito cansativo até, tá? Agora vamos falar por que eu achei cansativo. Lá que você tá lendo a primeira parte, é a primeira parte em que a Helena, ela é encontrada e ela tá sem memória. Então, ela fica ali sem lembrar de nada. Então, você vê tudo aquilo na perspectiva de uma pessoa sem memória. E aí, quando ela tem o primeiro encontro sem memória com o Kim, é um encontro bem pesado, acontece situações bem complicadas. Então, aqui tem muito gatilho, tá? Nesse livro. Mas é maçante, demora pra coisa acontecer. Essa primeira parte eu demorei, sem brincadeira. Primeira parte eu demorei 1 mês pra ler. Porque não tava me conectando com a história, tava complicado, eu não tava entendendo muito bem. E aí não tava tendo o romance que eu queria. E aí também entra num outro ponto, que é o ponto de eu pensei em desistir várias e várias vezes. Eu falei, vou deixar para ler esse livro depois, eu não tô na vibe, não sei o que, não sei o que. Mas vem aquela coisa, não, vai lendo que vai dar certo. Aí, meu amor, eu cheguei na parte 2 e em uma semana eu terminei o livro. Li a parte 2, li a parte 3 assim, ó.
uma semana eu terminei, devorei o livro. Então, se você tá na parte 1, leia, se você quiser ler dessa forma. Já vi gente falando que o bom seria você ler a parte 2, volta para a parte 1 e depois a parte 3, que já é meio que um futuro, para você entender melhor. E talvez possa ser que para você a história flua um pouco melhor do que você começar lendo logo a parte 1. Mas enfim, o entendimento vai ser melhor também. Cheguei na parte 2, eu devorei, porque começou os capítulos serem mais curtos. Eu li no Kindle, apesar de eu ter o físico, eu li no Kindle. Então tinha capítulos que era tipo 1 hora e pouco, 55 minutos. E isso, meu Deus, eu tenho um ódio de quando o capítulo é muito grande. Mas enfim. Então os capítulos foram diminuindo, teve mais diálogo, você conseguiu entender melhor toda a história. E quando termina a parte 2, que você entende o porquê e como ela fez para perder a memória, gente, é maravilhoso. E depois o final também, ali se conectando com tudo, e a foto do final, maravilhoso. Então, tenho que dar esse livro aqui, foi favorito, 5 estrelas, 10 de 10, não tenho que falar. Não li a fanfic, então não vou comparar com fanfic, não vou ler a fanfic também. Mas, enfim, se você já leu a fanfic e gostou, pode ser que você não goste tanto desse, como eu já vi gente falando que não gostou tanto. Pode ser que não funcione. Mas se você deixar a fanfic de lado e ler com a mente aberta de que é uma outra história, talvez você vá gostar. Então, assim, por mais maçante que no início seja, vale muito, muito a pena. Então, se você estiver aí na sua jornada começando a ler esse livro, não está se conectando, dá tempo ao tempo que você vai se conectar. E você vai ler muito, muito rápido. E você vai se apaixonar por Kim e por Helena. Então, gente. E claro, aqui tem muita alquimia também. Então, assim, eu amo coisa de alquimia. Então, assim, 10 de 10, 5 estrelas, favoritíssimo. Já comecei o ano muito bem.